A senhora, nos últimos tempos, vem batendo pesado nisso que acabou de dizer, falando do seu adversário, Pablo Marçal, fazendo vídeos, falando disso. Mudou alguma coisa na sua rotina depois que a senhora começou a falar muito de crime organizado e do seu adversário? Natuza, eu preciso tomar as devidas precauções e estou tomando. E, infelizmente, não é só comigo. A gente tem uma cidade em que você não pode andar seguro na rua. No último ano, antes disso tudo começar, roubaram o carro do meu padrasto, levaram o bilhete único da minha mãe, estouraram o vidro do carro que eu estava na Bela Vista. E olha que eu estou numa situação de muito privilégio. Então, se eu viesse e falasse, olha, estou me cuidando mais por conta disso, sim, é verdade. Mas a gente vive em uma cidade que é muito insegura. Mas aumentou sua segurança pessoal, por exemplo, nas últimas semanas? A gente está cuidando disso. Até por questões de segurança, não é um tema que a gente traz abertamente, mas eu estou cuidando disso. Eu tenho total consciência do impacto das minhas falas e dos interesses com os quais eu estou mexendo. Mas quer saber? Se eu não tiver coragem de fazer isso nessa eleição, então eu não estou pronta para ser prefeita de São Paulo. Isso aqui não é um docinho de coco. Para ser prefeito de São Paulo, você tem que enfrentar questões como essa, que a Andréa trouxe. Você tem que enfrentar questões como as que a gente sabe que acontecem na Cracolândia. Então, ou você tem coragem para, de novo, não é um papel de perseguição, mas é de mostrar para as pessoas o que está acontecendo, é de tomar as providências quando são necessárias. Isso aqui não é brincadeira. Ser prefeito de São Paulo, uma cidade com 12 milhões de habitantes, uma Câmara de Vereadores tão diversa e complexa como a gente tem. Então, acho que o que eu estou vivendo agora não é muito diferente do que eu espero viver como prefeita. Faz parte do jogo. Agora, o que está aqui na mesa não é a minha segurança. Eu tenho recurso, eu tenho estrutura para me cuidar. O que está em jogo é a segurança das pessoas. Essa é uma cidade que está ficando mais insegura. A gente está vendo o avanço do crime na política. A gente vai ficar calado diante disso? E muito me espanta ver meus adversários calados. Eu venho ressaltando, o estranho para mim não é que eu tenha coragem de me posicionar, é que o Boulos e o Nunes não tenham nada a dizer sobre isso. Só depois de eu cutucar bastante que começaram a falar alguma coisa. É que é uma questão estratégica do posicionamento deles, visando, por exemplo, o eventual segundo turno, né? Eu concordo 100%, Júlia, e é isso que eu venho denunciando, é a mesquinhez disso. Eu tenho clareza que Boulos não fala que o Pablo Marçal tem todo indício de ser ligado ao crime, porque eles querem ir para o segundo turno contra o Pablo. Ele sabe que ele tem chance de ganhar a eleição se ele for contra o Pablo. Se ele for contra mim, se ele for contra o Nunes, ele não tem chance. A mesma coisa para o Nunes. Está fazendo de tudo para ter o apoio do Bolsonaro, para ter o apoio do Pablo no segundo turno. Mas até que ponto vai esse vale tudo da eleição? Eu, a princípio, não disputo o voto com o Pablo. Inclusive, se ele cai na pesquisa, deve ir para outros adversários. Mas, de novo, gente, se a gente não está disposto a enfrentar a entrada do crime na política aqui em São Paulo, aí você não tem tamanho, você não tem ética para liderar essa cidade. Então, está faltando coragem, mas está faltando ética também. Quando eles viram e poupam o Pablo do fato de ter sido preso, condenado, está sendo investigado por inúmeros crimes, ter gente muito perigosa do lado dele, essas pessoas estão colocando São Paulo em risco. Estão fazendo uma aposta com São Paulo e isso não está correto. Mas não tem uma estratégia também da senhora de fazer essas críticas e trazer um eleitor que está com ele hoje, tipo o eleitor mais jovem? Do nosso lado, não. E até dando um passo atrás, não é a primeira vez que eu reajo a Pablo Marçal. Lá atrás, quando ele sequer, alguém sonhava que infelizmente ele seria candidato aqui, ele fez um vídeo dizendo que no máximo eu poderia ser primeira-dama, porque ele tem muita dificuldade de enxergar mulheres em posições de poder. Na hora, eu repliquei. Quem era Pablo Marçal? Ele não estava na disputa. Eu repliquei porque eu não cheguei aqui baixando cabeça. Olha o meu tamanho. Se eu não me imponho, se eu não delimito, se eu não lembro as pessoas que eu posso sim estar aqui, montam em cima. E aí ele veio de novo e falou, a Tabata, ela é ótima, maravilhosa, votem nela, mas ela não é casada e não tem filho. De novo. E aí eu comecei a entender quem era o Pablo. E aí eu falei, olha, não sou casada nem tenho filho, mas também nunca fui presa. Tenho a ficha limpa. E aí ele, antes disso tudo, gente, e aí ele veio falar sobre o suicídio do meu pai. Pablo Marçal compartilhou uma das maiores fake news mais nojentas do mundo, que foi dizer que eu não estava no Brasil quando meu pai morreu, que é mentira, e me culpar pela morte do meu pai.
Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar chorando em casa? Nunca serviu de nada fazer isso. Na hora eu respondi, porque ele mexeu com a honra da minha família. Eu fui para cima e rebati porque ele falou de mim, ele falou da minha mãe, ele falou do meu pai. Tudo isso antes dessa eleição começar. Então, quando chega o debate, aí eu sei muito bem quem é ele, porque aí eu tinha pesquisado. E aí, Júlia, qual que foi a minha leitura? As pessoas estavam anestesiadas. Todo dia sai uma notícia nova de um crime que o Pablo cometeu e está sendo investigado. Todo dia alguém descobre alguma coisa. Chegou num ponto que as pessoas não conseguem mais absorver. Por que eu gravei aquele vídeo? Foi, sei lá, o 5º vídeo que eu gravei sobre ele, não foi o primeiro. Mas porque eu estava olhando, as pessoas não estão entendendo. Elas não estão entendendo a gravidade. Então, deixa eu desenhar. Deixa eu mostrar quem é esse cara, deixa eu mostrar o risco que ele representa. Então, o vídeo vem nesse contexto que, por conta de tudo que ele já tinha falado da minha família, da minha honra, aí também eu fui atrás. Aí também eu entendi de quem a gente estava falando.